Tá, vamos lá. Eu realmente não sei por onde começar isso, porque foi algo que pegou de surpresa. Não só eu, mas eu acho que todo mundo. E tá, vamos lá. Pra quem não sabe, no dia 4 de julho, que no caso é ontem, eu tô gravando esse vídeo dia 5, houve uma ocasião muito estranha que aconteceu no perfil da youtuber Gabi Xavier, onde o seu perfil foi tomado pelo seu ex-marido, onde ele alegava que a própria youtuber estava planejando de traí-lo e que ele estava passando pelo pior momento da vida dele. E que a youtuber achou uma ótima ideia traí-lo justamente nesse momento. Mas o que tem de verdade nisso tudo e também o que a gente pode provar disso? Bem, a gente realmente não sabe. O que a gente tem são prints, conversas no X, os próprios prints que foram postados pelo André e uma série de perguntas. Um pronunciamento oficial pelo perfil da Gabi, e entre outras coisas. Mas bom, tudo isso a gente vai falar no decorrer do vídeo. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Saibot, e bem, vamos aos fatos. Vale ressaltar que esse vídeo não tem a intenção de julgar, muito menos ferir ninguém. É apenas um canal que comenta fatos que foram apresentados através da internet. E, bem, dito isso, vamos começar. Pra quem não conhece, a youtuber Gabi Xavier está no YouTube há um bom tempo, mas ela ficou mais famosa justamente pelos seus vídeos de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, o anime e o mangá. Bem, ahn, ela teve uma ascensão muito grande no período da pandemia, principalmente, onde o mangá de Attack on Titan estava em alta e o anime também. Logo após isso, ela ganhou uma grande visibilidade com seu canal no YouTube, pegando quase 1 milhão de inscritos. Não lembro agora quantos seguidores ela tem no Instagram exatamente, mas ela também tem uma camada bem sólida de fãs. Até porque essa camada geek e otaku que acompanha, geralmente está ligada em tudo. E com ela não vai ser diferente, já que ela comenta grandes assuntos e realmente uma grande maestria no que ela faz. Mas beleza. Dito isso, vamos lá. Bom, com base no que a gente já falou, só vamos retomar. Aham. Gabi Xavier é uma youtuber de influencer digital do Núcleo Geek, mais especificamente falando sobre séries e animes em geral. Ficou mais conhecida mesmo pelos seus vídeos de Attack on Titan, abordando de cabo a rabo o mangá e o anime, até o final. Ela já tá no YouTube há bom tempo, mas nunca se expôs ou mostrou muito mais de sua vida particular. E realmente eu posso confirmar isso porque eu acompanho a Gabi Xavier há um bom tempo, sendo bem sincero, desde 2018, se eu não me engano, quando teve a segunda temporada de Attack on Titan. E desde lá comecei a acompanhar bastante mais o trabalho dela. E, bom, ela realmente não foi nunca assim de muito de se expor e falar da sua vida pessoal no seu perfil, o que é o que torna ainda mais estranho essa trama. Bem, agora falando da Exposed. Esse mesmo pegou todo mundo de surpresa, quando por volta das 2 da tarde, do dia 4 de julho, o seu então ex-esposo invadiu o perfil da Gabi Xavier. E a primeira imagem que ele colocou nos stories de uma série que ele colocou, havia uma imagem com a sua foto e com a legenda: Olá, sou o André, estou em depressão e no momento mais difícil da minha vida descobri que minha esposa estava combinando de me trair enquanto dizia ir de passar o final de semana com os pais. Isso foi basicamente o primeiro parágrafo. Logo após ele aborda também que essa pessoa era do grupo de viagem que havia com o trabalho deles e ele expôs o homem em questão que ela planejava trair. Mas bem, se a gente parar pra pensar, é, tem uma razão específica para ele ter feito esse ato ou qualquer coisa do tipo? Sendo bem sincero, eu não achei nada a respeito. Eu procurei bastante, mas só especulações e considerações que a gente vai falar sobre. Mas a real causa, a real razão por ele ter feito isso, continua um mistério completo. Mas bem, a que nível você precisa estar alucinado com essa parada pra invadir o Insta da sua ex-namorada ou ex-esposa, né? Realmente não sabe, a gente realmente não sabe, mas, bem, é muito estranho e muito suspeito por parte dele, porque agora a gente vai entrar na parte dos prints e também algumas incoerências que a gente acha.
Dito isso, vamos lá. Tá, vamos lá. A gente chegou na parte mais interessante, também mais cômica da parada, por incrível que pareça. Mas, bem, o André também colocou nos stories da Gabi Xavier uma série de prints da suposta conversa dela com o amante. E nessa conversa, bem constrangedora, por sinal, eles falam, né, sobre como que eu posso falar isso sem correr isso da gente perder monetização, essas coisas. Mano, vocês estão ligados. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês sabem de verdade. Mas enfim, e cara, de verdade, isso aqui, pra mim, foi um dos bagulho mais engraçado que eu li esse ano, sem brincadeira. Mas enfim, basicamente é sobre uma conversa sobre a relação que está por vir dos dois, o que ele complementa, o André, no caso, complementa ao final dos prints, com a seguinte frase: Essa é a Gabi Xavier, que no momento mais difícil da minha vida falava putarias e ia me trair, dizendo que ia passar o fim de semana nos pais. Ou seja, ele a expôs sem nenhum ressentimento e aparentemente depois disso não postou mais nada, nem no seu perfil. Seu perfil, inclusive, foi apagado. O perfil do amante, que foi sim exposto, também foi excluído ou desativado. A única coisa que sobrou foi a própria conta da Gabi Xavier, que está inativa desde o dia 4 também. Após isso, a única coisa que teve de postagem no por parte das mídias sociais do perfil da Gabi Xavier foi justamente o pronunciamento oficial da equipe dela, que dizia basicamente que ela ainda assim queria continuar com os vídeos, que pedia também que não compartilhassem as postagens devidas que foram expostas, pois o ato será investigado e os responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente. Logo após isso, né, os prints, logo após os prints, foi uma duração ali de 6, 8 horas até o pronunciamento oficial, que ocorreu ali por cerca das 10, 11 horas da noite. E cara, por incrível que pareça, logo depois disso, o Instagram da Gabi Xavier teve um boom de seguidores. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, ele estava com 150 seguidores antes, e agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá com 178 mil. Realmente foi um negócio bem assustador, assim. A postagem com o pronunciamento oficial pegou mais de 31 mil likes até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Cara, realmente foi uma parada assim assustadora, de fato. Mas bem, a gente também precisa comentar sobre outro assunto muito importante. Qual que é a relação da empresa por trás disso? Como dito anteriormente, nos prints e nos fatos, também houve a alegação por parte do André que a pessoa por trás disso trabalhava e era envolvida com o grupo de viagens dele do trabalho, a Grande Rota. Bem, a gente não achou nada em específico sobre a pessoa, no caso, porque quando a gente foi pesquisar, o arroba da pessoa já tinha desaparecido, não tinha mais nada. E a única coisa que sobra pra gente é que a informação que o André deixou, que essa pessoa em específico sabia que a Gabi era casada. Ou seja, dá a entender que essa pessoa era, no mínimo, próxima ali do casal, ou tinha um conhecimento da relação dos dois. Seja sabendo que estava estremecida, ou que, sei lá, não estava a mesma coisa de antes. O que pode sim ser verdade, visto que a Gabi Xavier mesmo estava conversando com essa pessoa, e que a gente não pode descartar essa hipótese. Mas como eu já disse, são todas considerações e são coisas que não passam de teorias e conspirações. Então, claro, não levem a sério, não levem como verdade, levem apenas como hipótese do que pode estar acontecendo. Bem, mas então, depois de tudo isso, depois de pronunciamento, depois de exposed, depois dos prints vazados, o que de fato aconteceu com a Gabi Xavier? A resposta curta e grossa é: ninguém sabe. O perfil ainda assim tá inativo no Instagram, por mais que teve uma explosão de visualização e seguidores que ela teve. Literalmente, ela ganhou mais ou menos cerca de 20 mil seguidores nas últimas horas. O Twitter dela também não houve nenhuma postagem e a gente não conseguiu achar nada de quaisquer outras redes sociais, nem mesmo do YouTube, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é claro.
E bem, a gente não pode deixar de citar que toda essa situação tem muitas pontas soltas e casos não resolvidos, casos que falas que estão incompletas, falas deixadas pela metade e também o envolvimento da comunidade e de supostos conhecidos que a gente também vai abordar. Além de pontas soltas, a gente também tem falas deixadas pela metade, falas incoerentes, falas que a gente não pode saber nem mesmo se é verdade, muito menos se são de pessoas próximas da Gabi Xavier. Mas, dito isso, vamos lá. Uma pessoa no Twitter disse que no exato momento que ele estava publicando aquilo, que foi por volta da madrugada do dia 5 de julho, a Gabi Xavier estava na casa do seu irmão e que se encontrava com hematomas, pois supostamente havia sofrido agressões físicas e que havia tido o seu celular tomado à força pelo seu ex-esposo. A gente não conseguiu comprovar nada dessas informações, porque se eu não me engano o post chegou a ser apagado ou ficou indisponível, agora eu não tô lembrado. Mas enfim, além disso também a gente teve outras falas muito suspeitas, como por exemplo, outra usuária do X também afirmou que os prints cujos foram mostrados na rede social vizinha do X, no Instagram, eram na verdade de 2 semanas atrás, ou seja, não eram do dia de 4 de julho, eram de semanas atrás. Isso também ficou muito solto no meio, até porque se a gente comparar os horários das conversas e o tempo do início dos prints até o último print, a mensagem, são justamente essa transição entre a madrugada e o dia, o que pode sim ser uma prova de que aquilo foi no dia 4 de julho, mas que também pode ser sido de qualquer outro, porque a gente realmente não tem nada que comprove, não mostra a data da mensagem, muito menos o horário do dia, nem nada. Então a gente fica na dúvida e também na desinformação de que dia de fato foi isso. Não só isso, mas lembra que eu também tinha dito que havia algumas pontas soltas no meio desse caminho? Então, vamos a elas. Um dos prints que foram postados pelo André no story da Gabi Xavier, há uma frase que se destaca. Eu vou lê-la para vocês. Durante a conversa que ela estava tendo com seu amante, em um determinado ponto, o homem em questão pergunta se durante o casamento a Gabi não falava sobre isso com as amigas delas. E isso eu acho que você já sabe do que eu tô falando. Enfim, e aí ela responde: Nunca falei nada com ninguém sobre meu casamento, até eu não aguentar mais, no fim. Essa fala em específica, a última que eu acabei de falar, ela levanta muitas hipóteses sobre o que realmente aconteceu, onde que acabou, porque se a gente for voltar aonde eu falei que uma pessoa disse que o casamento já tinha acabado e que os prints eram de semanas atrás, essa fala faz sentido. Dito que ela fala que até não aguentar mais no fim. E também ela usa palavras e afirmações, as frases, como se estivesse se referindo ao passado. Então, a gente começa a levantar a hipótese de que, de fato, esses prints não sejam no dia 4 de julho e que tudo isso seja apenas uma forçação de barra repentina. Claro que tudo isso não passa de hipóteses, teorias e coisas na internet que a gente sabe que a gente não pode confiar. Mas todo esse caso é muito suspeito e complexo e gira em torno de caso de traição que não tinha por que ser exposto. Que, como a gente já falou, a Gabi Xavier não é de se expor à sua vida pessoal na internet. E quem fez isso nem foi ela, esse que é o pior das coisas. E, bem, ainda há algumas coisas a se ponderar, como os horários das mensagens. Ahn, Essa mensagem específica que foi citada, tratando como se o casamento já havia se encerrado, ahn, tem sim uma desorganização nos prints e também prints repetidos quando os stories foram postados, o que também levanta suspeita de quem de fato fez isso. O André, no caso, podia estar meio nervoso, ansioso ou qualquer coisa, até porque ele mesmo afirmou que ele estava com medo sombrio da vida dele, então a gente não sabe os problemas mentais e emocionais que ele tem. E o que de fato impulsionou ele a fazer isso provavelmente foi a raiva, o desânimo, as mágoas que ele tem disso e que no final ocasionou nessa confusão inteira, que
ainda assim não houve um pronunciamento maior da youtuber Gabi Xavier. Mas bem, não resta muito mais pra gente falar sobre, então vamos ao final desse caso. Organizando tudo que a gente falou, a gente tem que ponderar a ordem dos fatos que a gente analisou aqui. Tá bom? Então, bem, vamos lá. No dia 4 de julho, a gente teve o Exposed, a gente teve os prints que foram postados vazados, e a gente teve a afirmação do André, que a pessoa estava ouvindo no grupo de viagens dele, e também divulgou quem era o amante em questão. Logo após isso, teve uma inatividade durante 6 ou 8 horas, mais ou menos, onde, após esse prazo, houve um pronunciamento oficial por parte da equipe da Gabi Xavier. Depois disso, não teve mais nada em quaisquer redes sociais dela. A gente não conseguiu achar nada, curtidas, nada, zero, zero, como se ela tivesse literalmente apagado as redes sociais dela. Inclusive, que é outra hipótese a se pensar. E a reação da comunidade e no público no geral, a gente tem que destacar também. Mano, fizeram edit de Aquariano Nato pra Gabi Xavier. Isso me pegou muito de surpresa. Mas sabe o engraçado? É que ficou muito bom, mano. Mas enfim. Do momento, é isso que a gente tem pra falar. Não tem muito, né? Mais. Porque a gente não conseguiu achar fatos, achar nada que comprove que a Gabi sofreu agressões físicas, por exemplo. Não conseguimos achar nada que prove que ela está em atividade pelas redes sociais. O André mesmo apagou a sua conta do Instagram e não quer ter mais ninguém. Bem, tudo isso está muito difícil. A gente tem que também colocar na balança o peso das duas ações. Que uma traição assim errada, e muito, creio eu, que é uma coisa que tem perdão, mas não tem volta. Até porque eu sou uma pessoa muito altruísta nesse quesito. E, bem, gosto de perdoar para me sentir bem e, enfim, sair dessa brisa consigo mesmo. Mas também a gente tem que colocar o peso do Exposed na carreira da Gabi Xavier. Como eu disse, ela tem uma carreira sólida no YouTube. Ela tem um público sólido, ela tem um público alto, ela tem uma bolha na qual ela atua, que é muito bem, ela foi muito bem construída, muito bem lapidada com o longo dos anos. Eu também disse, ela tá aqui nessa há muito tempo. Então foi só mais uma coisa que, ó, impulsionou mais ainda a reação do público e também a chegada de novas pessoas que não estavam nem sabendo. E, cara, isso sim é uma coisa muito desconfortável, sabe? Porque, pensa, você é uma figura pública e é exposta por uma pessoa que foi, né, arrasada pelos seus atos. Cara, realmente, o vilão é uma questão de perspectiva. Mas, cara, não tem como deixar de citar que traição é uma coisa extremamente errada. Mas também o Exposed não era necessário. Cara, uma conversa, essas coisas elas são tão simples. E, como eu falei, os impulsos são coisas que nos pegam desprevenidos. E bem, acho que esse foi o caso do André, com a Gabi Xavier. Mas bem, não tem muito mais o que a gente falar sobre, até porque a gente tem que analisar o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias, a atividade do canal da Gabi Xavier e tudo que vai acontecer. O que de fato que tá rolando, a gente tem que esperar um pronunciamento dela, ou um pronunciamento dele, que eu acho bem mais difícil. Mas enfim, ao André, desejo melhoras pela depressão que ele vem passando, essas coisas. E a Gabi, eu espero que ela tenha bons argumentos para se defender, mas enfim. Tudo isso não tira o fato de que a comunidade é imparável, cara. Então, lembra que eu tinha dito que tinham feito edit dela e não sei o quê? Cara, a internet é realmente uma coisa de louco, velho. A gente não pode deixar de falar disso. Ai, ai. Tá, vamos lá. Vou falar agora de uns memes que tá rolando. Que, velho, de verdade, isso aqui é muito bom. Eu vou colocar a imagem na tela pra vocês também, porque é umas coisas assim, mano, que de verdade, velho. O ser humano é sensacional. Pelo amor de Deus. Mas bem, vamos lá. Me acompanha aí. Os caras pegaram um print de um comentário num vídeo dela. Daí tá aí. Gabi, se quiser eu te dou umas dicas de flertes. Nunca vi um flerte tão formal e chato. Que porra foi aquela? Difícil acreditar que vocês estavam excitados falando daquele jeito. Parecia uma entrevista de emprego. Mano, sabe o que dói? É que realmente isso ficou parecido muito. Eu também vi outra pessoa, agora eu não vou lembrar, né? Quem que era. Nem o arroba, nem nada. Mas de um cara que tava falando que aquela conversa parecia um TCC, mano. E de verdade, aquilo me pegou muito de surpresa. Teve gente que colocou a foto do Sheldon com a namorada dele.
E a legenda era deles falando, tipo, literalmente, como que ela e ele falam de sexo. Mano, isso me pegou muito, porque é um bagulho muito engraçado, tá ligado? É um bagulho muito fora da curva, assim, mano. O brasileiro, ele tem criatividade pra tudo, mano. Meu Deus do céu. Eu fico de verdade sem jeito. E teve o melhor disso, eu acho. Mano, que esse, eu não vou, não vou nem falar nada, não. Só vou colocar a imagem aí. Vocês vocês vê por conta própria, porque pra mim esse foi o GOAT de todos, assim. Foi uma coisa, assim, que nem o melhor roteirista podia ter pensado. Ah, e antes que eu me esqueça, Edith, do Aquarino Nato, com a Gabi Xavier. Fiquem com ela. E também uma despedida. Mas é o terror do Kama Sutra. Aquariano nato quebra a cama dessas putas. Comi sua amiga, me desculpa. PH é pequeno, minhas mulheres anda junta. Eu me fiz dileto por um